Fala, fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinha, em clima ainda de carnaval. E você, tá curando a ressaca de carnaval? Porque o carnaval já acabou. Agora as coisas começam a funcionar, finalmente, tem Brasileirão para poder começar. Agora o dever de casa fica um pouco mais sério, Jotinha. Acabou a desculpa. O carnaval tá vindo, vamos pegar leve. Acabou a desculpa da dieta, acabou a desculpa de jogar mais ou menos, acabou a Começou o ano. Acabou a desculpa de falta de técnico, entendeu? E acabou a sua desculpa também de não deixar um like, curte o vídeo, compartilhe e não deixe de deixar o alto comentário. Não deixe de comentar, galera. Não deixe de comentar. E não deixe de curtir, que isso é importantíssimo para o nosso canal, tá? Isso é o que faz a gente crescer e saber que a gente tá no caminho certo. Jotinha, é um prazerzíssimo estar com você hoje aqui gravando nesse fim de carnaval, né? Vendo o Brasil pegar fogo. E falando em Brasil, Jotinha, teve convocação, teve listagem da nossa querida seleção brasileira. Você já está até homenageando? Isso é uma homenagem à nossa seleção? Certamente. Jotinha, eu já vou começar. Você quer falar alguma coisa? Com Porque certeza. hoje eu tô nervoso, cara. Tá trêmulo, eu tô vendo. Quero falar, cara. Eu quero falar. Galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado aí pela quantidade de seguidores aí que a gente atingiu. A gente ainda tá na ressaca da comemoração dos 200 inscritos, né? Que emendou no carnaval. E cara, você falou em espanhol na sua introdução aí. Eu tentei, né? Não, você falou. Então obrigado. Eu entendi. Obrigado. E sabe mais quem fala espanhol? Quem? O time do Barcelona de Guayaquil. Que isso, cara! Eu achei que eu tava afiado hoje, mas o Jotinha tá muito pior, cara. Que foi isso, hein, cara? Que sacode com o teu Corinthians, porque cara, você é meio corintiano. Cara, eu sou alvinegro, né? Você é meio corintiano. Eu sou alvinegro, não vou dizer qual, né? Mas eu sou alvinegro. O que agora que você falou termina, cara? Que pancada foi essa? Corinthians que tá jogando tão bem contra o Mirassol, contra o Novo Horizontino, contra o Noroeste. Aí, de repente, começa a jogar uma competição internacional. Toma uma surra dessa. Será que o Memphis Depay achou que tava no Atlético de Madrid ainda? Achou que era o Barcelona real? Tem que tomar cuidado, meu amigo. O que foi isso? Foi sorte do Barcelona? Cara, que paulada, cara. Foi um Corinthians morno, fraco ou um Barcelona que quer ser campeão, cara? Não, foi o Corinthians Mude Libertadores, né? A gente sabe que o Corinthians tem aquele títulozinho da Libertadores ali que levou ao Mundial, né? 2011, 2012. Mas, cara, a relação Libertadores e Corinthians é uma relação meio trêmula, né? Só o Corinthians que dá valor à Libertadores, a Libertadores não dá valor ao Corinthians. Eu vou fazer uma breve correção. Corinthians. Títulozaço. Eu acompanhei essa campanha do Corinthians na Libertadores, inclusive vi a final. Emerson Sheik, Romarinho. Olha que campanha do Corinthians. Zidanilo. Então foi um puta de um título. Mas realmente, o Corinthians parece que ainda tem uma dificuldade nessa tradição de competição internacional, né? E esbarra nisso. Não é a primeira que a gente vê ali. Tá jogando bem, daqui a pouco entra numa Libertadores e fica ali, esbarra. Acontecem umas coisas totalmente diferentes do que é o Clube Corinthians, que é um clube muito grande, né? Então, sempre se espera que em qualquer competição você se prevaleça de alguma forma, mas o Corinthians às vezes esbarra mesmo nisso, né? Tropeça bastante. Mas esse jogo então, Jotinha, ele foi mais um mole do Corinthians, mas o quê? Foi um primeiro passo, ainda tá dando uma aquecida, daqui a pouco vai esquentar o negócio. Como é que foi a situação dele agora? E agora já tá um pouco mais arriscado, tá todo mundo meio olhando torto para que possivelmente nem o Corinthians classifique, ou não chega a isso? Cara, é complicado, né? Um placar de 3-0, assim, cara. Quando o placar é construído naturalmente ali, né, durante o jogo, tal, vai se encaminhando ali, faz 1, 2, 3. Agora, quando você precisa buscar o placar, é muito mais difícil, né? Então, o Corinthians já vai entrar pressionado nesse playoff contra o Barcelona. E só que entre esses dois jogos tem nada mais nada menos do que Corinthians e Santos, né? Amanhã na Neoquímica Arena.
O Neymar já provocou lá atrás, né? Ele já provocou, dizendo que o Corinthians podia esperar e tal. E, cara, é uma pressão, né? E a gente sabe como é que funciona, né? A torcida fiel do Corinthians. Certamente lá na hora do jogo eles vão gritar que quarta é guerra, não sei o quê. E eles cobram pesado e cria-se um clima um clima bem difícil ali no Corinthians, né? E, cara, a gente brincou e tudo, né? Mas se você for buscar aí nos vídeos anteriores, a gente estabeleceu aqui Corinthians e Flamengo como os futeboys mais bonitos do Brasil até então, né? Mas a gente sabe daquela velha máxima do futebol, né? Que estadual não é garantia de nada. Então a gente está vendo aí, né? Que quando veio realmente ali o jogo que valia, o Corinthians declinou. O Memphis Depay saiu muito bolado do jogo. Assim, há relatos, né, que teve até briga via de fato no vestiário. Então, cara, é aquilo, né? O futebol é isso aí. A gente tá aqui em cima numa semana, na outra semana tá lá embaixo, começo de crise e tal. Vamos ver, cara. Assim, eu só acho que esse jogo contra o Barcelona, a gente sabe que é difícil de enfrentar o Barcelona lá em Guayaquil, tem um pouco de altitude, a gente sabe que é difícil jogar lá, né? Mas o Corinthians foi muito aquém do que aquilo que a gente viu na temporada. Foi decepcionante e até mesmo vexatória essa atuação do Corinthians. Agora é retomar, porque eu acho que todo esse investimento que o Corinthians fez na temporada, nos reforços, né, esse plantel caríssimo que o Corinthians tem, era baseado em você chegar nas fases mais avançadas da Libertadores. E falando em clássico, o último jogo, a última partida de Corinthians e Santos, o Corinthians deu uma passada de carro no Santos, né? Uhum. O Santos vem agora com uma vontade de uma revanche. Certamente. O Neymar agora tá um pouco mais entrosado com o time, já tá numa condição física melhor do que se iniciou. A gente teve aí, e a gente vai falar da lista da seleção brasileira, então isso já dá um up. Como é que a gente enxerga esse clássico aí, Jotinha? A gente enxerga com o Santos um pouco mais confiante, né, para essa partida. A gente vê aí que o Santos vem conseguindo uma sequência boa de vitórias. Desde a chegada do Neymar, o aproveitamento do Santos melhorou bastante, né, encaixou ali aquela trinca de Neymar, Tiquinho, Guilherme e o Soteldo ainda, né, ali na ponta direita. Então o Corinthians vem forte, né? Tem os reforços do Santos que chegaram. Então a gente tem a expectativa aí de ser um jogo mais ali, né, mais difícil, né? Eu acho que aquele primeiro confronto, né, entre o Corinthians e Santos, o Corinthians ganhou com certa facilidade. Nesse jogo agora vai ser mais pareio ali o confronto. Então, e o efeito Neymar, né, cara? O Neymar tá, cada jogo que passa, o Neymar tá melhor, tá numa condição física melhor. Então vai ser pro Corinthians, que é o favorito, né? Mas assim, nesse momento assim, um fator claramente aí da derrota do meio de semana na Libertadores, o Santos chega mais confiante para o confronto. Do outro lado, nós temos São Paulo e Palmeiras. E aí, o que a gente espera desse outro clássico? Os 4 grandes passaram, né? O que a gente vai ver num São Paulo e Palmeiras? Vai ver um confronto duríssimo, né? O Palmeiras é um time mais forte, mais preparado do que o São Paulo. O São Paulo tem nomes de peso, né? Mas o Palmeiras está melhor preparado. Vejo o Palmeiras com certo favoritismo. E para esse jogo, ontem, né, saiu a notícia de que o Vitor Roque, contratação caríssima do Palmeiras, vindo do Barcelona, ele está inscrito e vai poder enfrentar o São Paulo aí na semifinal. Então é um reforço importante para um duelo importante e que é o que vale agora, né? É o confronto dos grandes, né? Palmeiras como favorito? Tá, sem dúvida alguma, teríamos Palmeiras uma é favorito. Final Corinthians e Palmeiras, é isso? Não sei, cara. Eu apostaria no Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras? Santos e Palmeiras. Eu imagino que seja São Paulo e Corinthians, galera. Eu ia ficar tão feliz. Caramba.
Não vai ser nenhum dos dois. Mas torcendo aí para que o Tricolor consiga um bom resultado, bem como o nosso Verdão consiga chegar aí na final. Jotinho, agora eu queria pular rapidinho para o tema aí também, final, Flamengo e Vasco, o Fluminense agora parece que deu uma engrenada. Como é que tá isso aí, cara? Mais uma derrota, né, do nosso Vascão para o Flamengo, né? Mais uma derrota do Vascão para o Flamengo. Tá difícil, né? Esse confronto aí tá difícil. Acho que era melhor nem se classificar na semifinal. Mas, cara, é aquilo, né? A gente sabe que quando tem um confronto entre dois rivais, né? As forças meio que se equilibram, né? Mas esse confronto especificamente entre Flamengo e Vasco, né? O Flamengo está muito bem preparado, né? A gente vem elogiando aqui há bastante tempo o trabalho do Felipe Luiz. Está muito bem encaixado o Flamengo. Então o Vasco está alguns passos atrás, sabe, no quesito de trabalho, sim, do trabalho do técnico, né, que chegou agora, fez pré-temporada, está trabalhando os primeiros jogos, está recebendo os reforços aí durante a temporada, então tá um passo atrás, mas a gente sabe que o futebol, né, sempre reserva aqueles 33% de coisas aleatórias que pode acontecer, né? Então acho que o Vasco tem que se apegar nisso, tem que se apegar que tem que considerar como um jogo, um confronto normal ali para você tentar buscar 1-0 leva aos pênaltis, né? Então o Vasco tem que se apegar a isso aí para poder, né, conseguir equilibrar o confronto. Finalmente o Botafogo tem aí um técnico. Qual o nome dele, Jotinho? Já tá Renato sabendo? Paiva. O que a gente pode esperar? Foi uma surpresa, né? Esse anúncio do Renato Paiva, né? Era um cara que ninguém esperava, né, para assumir o Botafogo. Falava-se muitos nomes, né? E nenhum do momento Renato Paiva foi um desses nomes especulados, né? Mas principalmente a torcida do Bahia. A torcida do Bahia pode falar muito bem, né, sobre o Renato Paiva, que ele saiu escorraçado de lá. A torcida do Bahia odiou a passagem dele lá, é o único trabalho dele aqui no futebol brasileiro, né? Ele veio de uma escola muito interessante, que é o Independente Del Valle, é campeão equatoriano, né, com ele, fazendo ótimas campanhas aí nas competições sul-americanas, e esse trabalho levou ele ao Bahia. Só que no Bahia não foi tão bem, uns defendem que foi, outros defendem que não. E ele é um cara muito enérgico, um cara que cobra bastante, né? E tem um jeito duro de fazer cobrança, né? Os jogadores ali na beira do campo. Mas eu acho que tudo isso pode ter servido de aprendizado para ele, né? Que ele está agora assumindo seu segundo clube no Brasil. No Brasil as coisas funcionam realmente diferente no mundo do futebol, né? No quesito cobrança, no quesito geral, né? Ali, que é o futebol brasileiro. E ele fez um bom trabalho também no Toluca do México. Então, cara, a expectativa é que agora a gente tem treinador, né? E o Botafogo vem trabalhando há bastante tempo sem treinador. Nas últimas semanas, primeira semana de trabalho dele, já foi bastante elogiado ali internamente. Por quê? Porque tem um comando, né? O Botafogo estava sem comando, estava aleatório na temporada. Então, só de você já ter um comando ali, as coisas já começam a melhorar, né? O Botafogo, ele tem aí mais uns 25 dias livres, né, no calendário para o Renato Paiva poder trabalhar. E, cara, o primeiro jogo do Botafogo depois desse período aí inativo é nada mais nada menos do que o Palmeiras no Allianz Parque, né, na estreia do Brasileirão. Depois, no meio de semana, estreia na Libertadores. Então o Renato Paiva tem que se preparar bem, porque a temporada já vai começar dura aí pro treinador. Então a gente já pode esperar um Botafogo com cara diferente, um Botafogo que agora emplacou, né? Agora vai? Ou ainda falta não mais sei se agora coisa? vai, cara. Não sei se agora vai. Ele mesmo falou que não vai mudar muito a forma que o Botafogo jogava com o Arthur Jorge, né? Então a gente vai ver um Botafogo um pouco mais parecido, só que
pelo que eu conheço do trabalho dele, né, ele é um cara que joga muito, muito ofensivamente, né, então ele gosta de amassar, né, o adversário, joga-se muito hoje com 2 pontas abertos, né, e o Botafogo tem isso de positivo, que tem essas opções para fazer as pontas ali e tal. Então ele vai ter isso a favor dele, e eu acredito que aos poucos, cara, não tem jeito, o cara é profissional, o cara tem ali um perfil ali mais, né, com bastante vigor, então ele vai botar o seu trabalho com certeza ali aos poucos durante a temporada. O Fluminense parece que agora pegou, engrenou. Será que o Flamengo, ele, ou o Vasco passando, pode ir tranquilo pro Fluminense? Porque o Fluminense parece que agora não tá com mais fazia coragem, gol o time, né, cara? Começou a fazer gol, o negócio meteu 8, depois engrenou 4, e... 12 gols em 2 jogos, que O média, que a gente pode esperar aí do Fluminense? Acho que a gente pode esperar coisas positivas, cara. Assim, eu já... Chance de ser campeão? Claro, óbvio, né? Óbvio. A gente sabe que nos últimos anos aí o Fluminense vem batendo no Flamengo, né? O Fluminense bateu diversas vezes aí no Flamengo nos últimos anos. E é um confronto duríssimo, né? Um confronto duríssimo, Fla-Flu, né? Mais um Fla-Flu em final de Carioca, né? É o que deve acontecer. E a gente já via o Mano Menezes naquela espiral da demissão, né? Olha como é que são as coisas, né? 2 resultados, a torcida do Fluminense já tá de sorriso de orelha a orelha. E o melhor, cara, o time realmente está jogando muito bem. Muito bem. Não é, né, assim, resultado aleatório. O time tá jogando muito bem. O John, aquilo que eu vinha falando, cara, o John Arias finalmente sendo melhor aproveitado, né? Ali dentro do esquema tático do Mano Menezes. O Cano voltando a fazer gol. O Canóbio, cara, a contratação elogiadíssima aqui pela gente aqui no programa. E ele vem fazendo gol, vem ajudando, é um jogador muito voluntarioso, né? Então o Fluminense, expectativa de crescimento, né, na temporada. Cara, eu ia ficar assim, surpreso, mas feliz também de ver o Fluminense campeão. Embora o meu coração seja, todo mundo sabe, Flamengo, tá diferenciado, é que o Flamengo leva tudo, vai ganhar tudo, e fica chato. Você não acha? Você que tá assistindo a gente, não fica chato? Quantos jogos do Flamengo você já foi na sua vida? Do Flamengo? Ah. Já devo ter ido em uns 2 ou 3. Ah, caô. 2 ou 3 jogos do Mengão. Botafogo e São Paulo. Cara, Botafogo e São Paulo. Mas sabe por que, galera, que ele tá provocando isso? O cara não é flamenguista, gente. Não acredita nisso. Não é pelo meu coração flamenguista, mas é porque eu não gosto de multidão, fica aquela coisa meio apertada e tal, de, né, ser perrengue pra poder ir embora. Eu sou um cara... O cara tava na Cabo Folia no carnaval. Já tenho uma idade avançada pra poder passar perrengue, mas eu sou, né, flamenguista, como todo mundo sabe, então... O Fluminense ganhando, legal, o Flamengo já ganhou, porra, já tem 2 títulos esse ano. Se o Fluminense leva... Aquele quadro do Rogério Ceni chora ouvindo tu falar mas isso. Mas é o seguinte, mas a história com o São Paulo é outra. Nós estava falando, né, de São Paulo de ser no início. Agora nós estamos falando do Flamengo, né, do Campeonato Carioca. Então tem toda uma diferença, mas é isso. Tomara que... Eu torço muito para que todos... Eu queria muito uma final... Vasco e Fluminense, mas entendo que a fase talvez não seja das melhores. É muito difícil essa final. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Vamos ver o que sai daí. Eu acho que o Fluminense deu uma engrenada boa. Vai dar para dar, né, uma energizada nessa final, né? Para quem passar. Mas agora eu vou falar de um tema que é um pouquinho mais polêmico para mim. Sempre foi bem mais polêmico. É a seleção brasileira. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pela seleção brasileira. A atenção que eu dou, a atenção que a gente dá aqui. E nós tivemos aí convocação. Eu queria que você me dissesse, Jotinha, os nomes relacionados, o que a gente tem a dizer aí, meu amigo? Assim, minha primeira visão, né, quando eu ouvi a convocação, é que o Dorival tá completamente perdido, né? Pra mim, completamente perdido o trabalho do Dorival. Infelizmente, pra mim, é um trabalho fadado. Tomara que eu esteja errado, tá? Eu odeio fazer crítica pesada em cima de alguém e tal, mas pra mim é um trabalho fadado ao fracasso, desde quando ele na rodinha ali dos jogadores levanta o dedo pedindo pra falar ali, pô, aquilo pra mim, ali já foi
Pra mim ali já foi a gota d'água, né? Mas, né, o trabalho continuou e a gente vê aí, né, essa convocação do Dorival. Pra mim, algumas coisas não fazem o menor sentido, né? Como, por exemplo, a gente pode falar aqui posição se você quiser, mas duas coisas que foram mais impactantes pra mim foi a não convocação do Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, para mim, eu não entendi por que ele não foi chamado. Né? Eu sei que tem ali, né, o fato de que ele se transferiu para o futebol russo. Tá? Eu vi muita gente falando de forma errônea que o Luiz Henrique ainda não tinha jogado nesse ano. Ele jogou sim, jogou final lá já. E, cara, por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando isso? No último calendário aí da seleção brasileira, quem salvou a pele do Dorival Júnior foi o Luiz Henrique, né? Entrando nos jogos, metendo gol, dando assistência. E agora a gente vê que a gratidão é zero, né, no futebol, né? Porque em menos de ali 3, 4 meses ele já não presta mais para a seleção, né? Então, assim, eu senti bastante falta. E a outra, cara, é o Endrick. Cadê o Endrick nessa convocação? Cadê o Endrick? Caraca, o cara chama o João Pedro. Nada contra o João Pedro, eu assisto bastante o Brighton jogar na Premier League, eu gosto do futebol, parece até um pouco futebol que é jogado pelo City, né, nos bons tempos, lógico. Mas, cara, o Endrick é um dos maiores talentos da nossa nova geração. Aí qual é o argumento para não convocar o Endrick? Ah, porque ele é reserva no Real Madrid. Cara, o cara é reserva do maior atacante do futebol mundial atualmente, que é o Mbappé. Lógico que ele vai ser reserva, mas isso é natural, daqui a pouco, né? Ele vai buscando o espaço dele. E tem o Vini Júnior, que ele não pode jogar na esquerda. Tem o Rodrigo na direita, que ele não consegue jogar na direita. É difícil, né? Ele ser titular lá, mas, porra, né? Obviamente ele é um jogador melhor do que o João Pedro. E que ele merecia estar nessa convocação, tanto que ele vem aproveitando as chances que está tendo no Real Madrid, vem fazendo gol, vem participando, né? Então, assim, eu senti bastante falta desses dois nomes, principalmente, né? A gente pode questionar outros, como os goleiros, né? O Ederson e o Alisson, para mim, são os melhores goleiros, tem que ser convocados, sim, apesar do questionamento da torcida. Mas agora o Bento não tem, pra mim, explicação também dele seguir na seleção, porque ele tá mal. Eu vejo futebol árabe. Eu vejo o Al-Nassr jogar o time do Bento. Pô, ele vem sendo muito questionado lá e pra mim não faz sentido ele estar. Tudo bem, terceiro goleiro. Mas, pô, a gente vê o Hugo Souza no Corinthians pegando tudo. Pô, a gente vê o Lucas Perry no Lyon pegando tudo. Então, assim, tem alguns nomes assim que não faz muito sentido para mim nessa convocação do Dorival. Agora, Jotinha, você me dá a liberdade para poder fazer um comentário um pouco mais pesado, diferente. Faça que isso dá engajamento. Que geralmente eu costumo fazer aqui. Eu tomo muito cuidado para poder falar as coisas. Corte com isso que você vai falar aí. Mas quando fala de seleção brasileira, para mim é uma coisa que toca dentro do meu coração, toca no meu sentimento como brasileiro. E eu sou um cara brasileiro, quando eu visto essa camisa do Brasil, eu visto com orgulho, eu visto com vontade. Mas a minha abordagem é o seguinte, a gente falou do Dorival, sabe o que eu enxergo no Dorival? Eu enxergo uma figura, um arquétipo da política brasileira. Que isso? Sabe? Foi mais profundo. Eu acho que ele segue ali o que é mandado fazer. Sério, cara? Tu acha que ele é manipulado? Eu acho que a CBF hoje, ela manipula qualquer outra coisa. E aí, você tem um técnico ali, você tem que ter um cara de grupo, mas na hora de você convocar, meu amigo, é uma burocracia, é uma coisa muito pesada e muito difícil. A gente conseguiu ver isso nessa lista porque não faz sentido. Muito dos nomes que não estão nessa lista, então para mim, ele é só mais um fantoche, como muitos outros foram ali. Né? Agora, o tipo de capacidade técnica que ele vai ter, eu não sei, de repente a gente tem bons nomes aí, consegue engrenar, mas que ele é um fantoche, isso está mais que provado. Por que não chamar o Luiz Henrique? Né? Agora é o seguinte, eu vou fazer uma provocação dupla, tá? Não só por não ter sido convocado, mas pela própria escolha do Luiz Henrique. Eu acho que o jogador hoje, ele tem que saber, como profissional, né, para que time que ele vai.
para que continente que ele vai, para que tipo de holofote ele vai. Quando o cara escolhe jogar lá no futebol russo, lá no futebol da casa do, lá, né, da caixa prego, ele tem que saber que talvez ele perca, né, o holofote de onde ele esteja, ele perca a visão de um futebol diferente de um futebol europeu, do futebol espanhol. Essa é a minha visão, né? E aí o cara também opta por ganhar dinheiro, não tô errado, porque sem dinheiro você vai fazer o quê? Né? Mas o cara opta por ganhar dinheiro, mas não opta por poder esperar uma Copa do Mundo e ir para um time de mais expressão, porque o Luiz Henrique tinha a possibilidade de ir para um time de melhor expressão e tá ali disponível no holofote pra gente poder brigar muito mais com o Dorival, caso ele não tivesse convocado ele. Então a porrada só em dois. O Dorival que não chamou, e do Luiz Henrique que tomou essa decisão de se esconder, né? Eu não estou menosprezando o futebol russo, mas ele teria, pelo futebol que tem, condições de ir para um time muito melhor, que tivesse um vislumbre muito maior para poder chamar a atenção. Quanto ao Endrick, pega na mesma linha, tá? Pega na mesma linha. É um grande jogador, tá? É um grande profissional, mas teria que ele ter visto com o empresário dele para que time que ele iria. Agora ele vai ficar concorrendo para ser banco? Olha a merda que é agora. Cara, então assim, você vai escolher um time, você vai escolher uma instituição, um clube pra você ir, cara, olha bem, faça a tua projeção de carreira. O que eu vejo hoje nos jogadores brasileiros, que a projeção é uma projeção que não tá errada, tá, galera? Eu não tô falando de certo ou errado, tá? Mas é uma projeção de ganhar dinheiro, de fazer carreira. Então, cara, ele vai pro futebol árabe, ele vai pro futebol russo, ele vai pro futebol asiático pra ganhar grana. Ele tá errado? Não, de forma alguma. Mas não tem vontade de jogar bola. Ele perde espaço de jogar bola, de concorrer com os melhores, como no futebol espanhol, como no futebol europeu. No futebol ali que tiver, né? Europa, Espanha, né? Então, assim, futebol inglês, eu confundi aqui. Futebol inglês, futebol espanhol, futebol europeu, onde você tem um holofote um pouco maior. E aí o cara vai lá ganhar dinheiro e a gente sofre agora na seleção brasileira. Então, assim, eu acho que faltou o Luiz Henrique, eu acho que faltou. Faltou Igor Jesus, faltou outros nomes como o Endrick, faltou muito, entendeu? Mas assim, a gente tem que ver os dois lados da moeda. Porque também vocês escolheram ir para times que vocês não olharam bem com os empresários de vocês ou vislumbraram dinheiro. Agora é isso que acontece. O Putin, depois desse seu comentário. Não tem essa, é porque a Rússia não investe em futebol. Você vai investir em várias outras coisas, em bomba, drone, mas não vai investir em futebol. Entendeu? Cara, esse vídeo pode ser cancelado. Não, mas é isso. Se você falar de esporte, né? Olimpíadas e tal, né? Geopolítica. Mas futebol não dá, entendeu? Então, assim, eu acho que você escolhe a carreira que você quer seguir, você vai se esconder lá né? Igual o Thiago Galhardo, foi jogar lá no Santa Cruz, mas tá dentro do Brasil. Caraca, Thiago Galhardo. Mas tá no Brasil, craque. Como é que o Dorival não convoca o Thiago Galhardo, cara? Então, é isso aí. Mas pode, né? Nem na pré-lista, né? Mas o cara veio pro Brasil, tá ali, tá no holofote todo dia. De sair pro Brasil, todo dia ele aparece na minha timeline lá no Instagram. Então, o cara, ele tá tanto dentro do Brasil, poderia ser convocado. Você não convocaria o Thiago Galhardo pra seleção brasileira? Porra, se ele for aquilo tudo que ele fala que ele é, logicamente, é o meu 10 e faixa. Daverson, por que não foi chamado? Hulk, né? Hulk tava na pré-lista, cara. O Hulk, tu viu? Tu viu? O que você achou do Hulk na pré-lista da convocatória? Puta, mano, minha opinião é difícil. Eu acho um bom jogador, mas, cara, não, pra mim não é jogador de seleção. Sério, cara? Tu acha? Eu nunca gostei do Hulk na seleção. Mas eu te convido pra uma reflexão aqui, todo mundo aí que tá assistindo, não deixa de deixar o seu like, seu comentário sobre esse assunto, esse tema polêmico. Seguinte, cara, o Dorival convocou o João Pedro, né? A gente sabe que ele é um cara forte fisicamente, vai ali para ser uma opção de fazer o pivô ali na seleção. Acho que ele tá ocupando o lugar do Igor Jesus na seleção brasileira da última convocação. Mas, cara, sinceramente, futebol por futebol. Se fosse para um jogo agora, tu chamaria pro seu time o João Pedro, que tá muito bem lá no Brighton, jogando Premier League, né? Ou você preferiria convocar o Hulk pro seu time? Não, eu chamaria o Hulk, ó. Não, mas e aí? Mas qual o problema de chamar ele pra seleção, então? Tá, e o Lucas Moura, não entra aí? Não muda de assunto, cara. Não, qual o problema de chamar o Hulk pra seleção? Eu não acho ele um bom jogador para nível de seleção, não. Eu não gosto do Hulk como jogador de futebol a nível de seleção. Eu acho ele só faz força pra caramba, tinha que lutar ele. Mas não acho um cara que, não sei, pra mim não bateria. Mas enfim,
Passa aí a gente falou dos goleiros, passa os defensores, meio-campistas, atacantes. Você quer fazer uma passagem dos Puxa nomes, aí, cara? a gente vai falando se tiver alguma. Ó, defensor, Danilo. Danilo, tá. Primeiro, já vamos falar sobre o Danilo, né? Cara, o Danilo, ele. Você vai falar aí daqui a pouco do Wesley também, né? O Wesley, ótima, achei muito maneira a convocação dele, tá jogando muita bola, tenho muita expectativa de ver ele com a camisa da seleção brasileira, né? Tem sido um dos melhores jogadores do Flamengo. E o Danilo, simplesmente, ele é reserva no Flamengo. Ele não é titular na zaga nem na lateral direita. Né? Então, você vê, nessa convocação do Dorival, ele chamou o Léo Ortiz, que é o titular da zaga do Flamengo, e o Wesley, que é o titular da lateral direita, que ali, né, logicamente, são as duas posições que o Danilo joga. E ele não convoca nenhum lateral esquerdo, levando a crer que o Danilo é esse possível reserva na lateral esquerda. Cara, assim, não faz o menor sentido o porquê que o Danilo segue na seleção, se ele não desempenha um bom futebol na seleção há bastante tempo. O cara deve ser muito bom de vestiário, irmão. Naquela puxa daquela reza ali antes do jogo, o cara deve ser brabo. Porque não faz sentido pra mim ele tá, né, na convocação, a não ser, cara, assim, o futebol às vezes é muito mais amplo do que a gente fala aqui, logicamente, né? Deve ter ali alguma gratidão do Dorival, né? Porque o Danilo foi o capitão da seleção nas últimas convocações, mas, cara, assim, cara, se ele usa esse critério ali, ele não usou com o Luiz Henrique, por exemplo, né, que a gente vai falar aí daqui a pouco. Então, cara, isso me leva ainda mais a crer o quão ele está perdido, né, nas convocações. Né? Então me incomodou também essa convocação do Danilo. Aí nós seguimos com Gabriel Magalhães do Arsenal, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e Léo Ortiz do Flamengo. Marquinhos PSG, Murilo e Wanderson do Mônaco, Wesley, que você já falou do Flamengo. O Léo Ortiz veio muito bem, merece a convocação, um dos melhores zagueiros aqui do futebol brasileiro. O Murilo, para mim, é um dos melhores zagueiros do futebol mundial, jogando no Nottingham Forest, que vem fazendo uma excelente campanha hoje, né? A gente está gravando aqui no sábado de manhã, o Nottingham Forest vai batendo o Manchester City na Premier League, e o Murilo, mais uma vez, ó, ele tá fazendo uma sequência muito interessante aí. Eu acho que ele vai brigar forte pela essa vaga de titular ali com o Marquinhos, com o Gabriel Magalhães, que hoje são os titulares, né? Quando a gente puxa aqui também o Wanderson, né, que jogou na última convocação. Então aí eu não vejo nada demais. Eu acho que ele seguiu um critério. E aí, seguindo aqui pro meio-campistas, né? André do Wolverhampton, Bruno Guimarães, Newcastle, Gerson, Flamengo, Joelinton, Newcastle, Matheus Cunha do Wolverhampton também e o Ney do Santos. Bom, André, Bruno Guimarães e Joelinton, né? São 3 volantes aí que estão na Premier League jogando muito bem. O Joelinton é um jogador que eu gostaria de ver atuando mais na seleção, inclusive como disputando ali a titularidade. Eu acho que dá para fazer uma trinca de meio campo ali interessante com Bruno Guimarães, Joelinton e Gerson. Tem expectativa de ver esses 3 jogando juntos, né, em uma determinada situação ali, né, de você enfrentar de repente a Argentina fora, botar um meio campo ali mais forte fisicamente. O Matheus Cunha, convocação merecidíssima, tá jogando muita bola no Wolverhampton. Se a gente for puxar aí, ele chegou a jogar as Olimpíadas pelo Brasil, fazendo uma posição de 9 e foi muito bem. Logo após as Olimpíadas, ele recebe bastante oportunidade ali na seleção principal, mas não corresponde, né? Hoje no Wolverhampton ele funciona mais como um 10, né? Um camisa 10, ele joga mais recuado, né? Quem jogou Futebol Manager, ele era um Mac, ele joga como um Mac, ele jogando atrás dos atacantes, então é um jogador que eu acho que ele vai brigar por posição ali com o Neymar nessa convocação. Não se briga com o Neymar, né, na verdade, mas assim, eu acho que de repente contra a Argentina, que é o segundo jogo dessa data FIFA,
ele possa começar como titular ali, porque vai ser um jogo mais pegado, jogando fora, de repente o Neymar pode ser poupado nesse jogo. E, logicamente, né, ali é a bola certa, né, do Dorival é o Neymar voltando. Vi muita gente pedindo para não convocar ele, que eu acho que é um erro, ele tem que estar, né, o Neymar tem que estar sempre na seleção. Se ele tiver em condições de ir lá jogar um baralho, ele tem que estar na seleção, que ele é uma referência para essa garotada, né, então... fiquei muito feliz de ver o Neymar de volta para a seleção e espero, né, ver como é que vai funcionar a seleção com o Neymar, porque hoje eu vejo muita gente assistindo falando que essa geração é bem ruim, mas o que eu vejo é totalmente diferente. Eu vejo muitas opções muito boas, né, na seleção brasileira. A gente vê o Rodrigo, o Vini Júnior, Rafinha, todo mundo sendo protagonista no seu clube. Então, a expectativa é ver como é que vai funcionar o Neymar junto com essa garotada que está em alta. Seguindo ali pro ataque, nós temos Estevão no Palmeiras, João Pedro, Rafinha do Barcelona, Rodrigo Real Madrid, Savinho do Manchester e Vinícius Júnior Real Madrid. Todos os nomes são óbvios, né? Menos o do João Pedro, né? Como eu falei aqui. Né? Eu acho que a entrada do Neymar tirou uma vaga de alguém. Né? Eu não sei se foi do Luiz Henrique, se foi do Igor Jesus. Mas, assim, eu acho que uma coisa que para mim não faz o menor sentido, eu já falei isso aqui, não faz sentido um jogador como o Igor Jesus, por exemplo, foi o meu titular absoluto nos últimos 2 jogos. Inquestionável. Jogou, meteu o gol, salvou o Dorival. Na outra convocatória o cara não tá. Eu vou te dizer, eu tiro o Rafinha e tiro o Rodrigo aí. Podem brigar se vocês quiserem. Que isso, cara, aí não tem como. Tiro o Rafinha e tiro o Por Rodrigo. quê? Pra mim não faz diferença. Mas, eu cara, boto o Igor Jesus e Luiz Henrique no lugar de Rafinha e de Rodrigo. Mas assim, ó, o Rafinha, ele é um jogador, né, que ele é um dos melhores jogadores do mundo hoje. Nessa temporada. Nessa temporada ele vem muito bem, jogando numa função diferente no Barcelona. Às vezes como meio armador, às vezes como meio esquerda. Do outro lado tem o Lamine Yamal, tem o Lewandowski, então tá funcionando muito bem ali o Barcelona. O Rodrigo é um grande jogador, assim, que é absolutamente subestimado no futebol brasileiro. Né? A gente vê o golaço que ele meteu aí no meio de semana pela Champions League. Então, assim, o meu problema é outro, assim, que eu vejo, né? O problema é fazer isso funcionar. E o Dorival não tá sabendo fazer isso funcionar. Me diz aí se Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior, Endrick, Neymar... Cara, tu imagina qualquer treinador do mundo tendo uma mão de obra dessa aí à sua disposição? Tu imagina... O que os caras falam assim, gente, como é que essa seleção não joga bola tendo essa qualidade toda? Né? Então, eu acho que o problema da seleção é outro, obviamente, para mim, é um trabalho que não vem funcionando do Dorival. Eu já dei minha opinião, acho que é um fantoche, não vou ficar repetindo isso, mas vamos ver. O Estevão foi uma... ver, né? Foi uma convocação acertada também, né? Que ele vem aí destruindo no Palmeiras. Nas quartas de final do Paulista ele decidiu o jogo pro Palmeiras. Mas eu acho que ele meio que disputava a vaga ali com o Luiz Henrique, né? E a memória do Dorival acho que é muito curta, né? O rei da América vai para a Rússia, tudo bem, a gente questiona, como você falou, essa questão dele escolher um mercado muito ruim, né, para estar nesse momento, né, mas eu acho até que tem a ver com aquela situação dele com as apostas, né? Ele e o Lucas Paquetá estão envolvidos aí numa investigação de esquema de resultado, cartão, né, recebimento de cartão. Então eu acho que ele meio que fugiu para esse mercado aí para de repente não sofrer uma punição aqui e ter que pagar no futebol brasileiro. Lá a gente sabe que a Rússia e a Ucrânia estão em guerra, né? Então talvez se tiver ali uma punição da FIFA, talvez ele continue jogando mesmo assim, né? Já que a Rússia está meio que banida, entre aspas, ali da FIFA, né? Nesse momento. Então
E o Igor Jesus está pagando por um momento horroroso do Botafogo, né? Todo começo de ano o Botafogo passa por isso agora, né? Virou algo constante. E o Igor Jesus está passando, tá sendo punido por esse momento, né? Porque não está fazendo gol. O Botafogo jogando sem técnico, um esquema muito ruim, não está funcionando, e ele acabou sendo punido e não sendo convocado dessa vez. Bom, é isso. Galera, vamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast Fala Jotinho. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, deixa teu comentário. Um beijão grande no coração de vocês. Galera, obrigado por estar aí com a gente mais uma vez. Não deixe de curtir o nosso episódio, os episódios anteriores. Tem muita coisa boa aí para assistir. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau.